Hoje vamos falar de controle, mais especificamente sobre a dicotomia de controle dos estoicos, mas eu também quero falar sobre uma noção que veio do Stephen Covey, no livro dele 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que é a área de influência e a área de preocupação. Vamos começar pela dicotomia de controle, porque para mim ela é mais importante. Então, a dicotomia de controle é, na verdade, a teoria, o conceito básico do estoicismo. E quase todas as ideias de estoicismo são baseadas nesse conceito. Então vamos entender esse conceito da dicotomia de controle. Primeiro, dicotomia é uma situação onde você só tem duas respostas, duas opções, digital, ligado, desligado, preto ou branco. Você já entendeu. Então, para os estoicos, em qualquer situação da nossa vida, nós podemos separar tudo em duas categorias. Uma são as coisas que eu posso controlar e a outras coisas que eu não posso controlar. E um exemplo disso, até se você conhece a oração da serenidade, eu acho que ela é muito usada pelos alcoólicos anônimos, e vai mais ou menos assim: Senhor, dai-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, coragem para mudar o que eu posso e sabedoria para saber diferenciá-los. Isso é a dicotomia de controle em forma de oração. Os estoicos fazem isso ainda mais fácil, porque eles são bem claros no que é que a gente pode controlar, independente da situação. Porque para os estoicos, a gente só pode controlar os nossos pensamentos e as nossas ações. Todo o resto não está no nosso controle. Então, o que está nesse controle? Então, para os estoicos, a gente controla a nossa opinião, a gente controla nossos interesses, nós controlamos os nossos desejos, os nossos sonhos, a maneira que a gente reage a coisas que acontecem ao nosso redor. Tudo isso está no nosso controle. O que é que a gente não pode controlar? E aqui é que eu acho que vem o maior desafio de aplicar esse conceito. Porque o que eles dizem é que as coisas que a gente não pode controlar são a nossa saúde, são a maneira que as pessoas nos veem, resultado de qualquer coisa que nós façamos. Para entender melhor, vamos dar um exemplo. Vamos falar da saúde, por exemplo. Como é que eu não posso controlar a minha saúde? Tem tanta coisa que eu posso fazer que pode beneficiar ou de alguma forma influenciar a minha saúde. Como é que você diz que eu não posso controlar a minha saúde? Simples. Sim, a gente pode se alimentar bem, a gente pode fazer exercícios, a gente pode visitar um médico regularmente para ver se tem alguma coisa errada com a gente, e aí saindo do médico a gente é atropelado. Então, no final das contas, você pode ir tomar um banho de piscina e pegar um vírus. Você pode fazer uma viagem e sofrer um acidente de carro. Então, na verdade, a nossa saúde não está no nosso controle. Sim, tem muita coisa no nosso controle que vai influenciar a nossa saúde, mas a nossa saúde não está no nosso controle. Isso é a dicotomia de controle. Se você não viu, eu fiz um vídeo sobre felicidade, a responsabilidade da nossa felicidade e a responsabilidade pela felicidade dos outros. Eu vou colocar o link aqui em cima, caso você não tenha visto. Então, na verdade, nesse vídeo, eu aplico a dicotomia de controle ao assunto felicidade. Também vou colocar o link na descrição. Por que é importante a gente conseguir reconhecer o que é que está no nosso controle e o que é que não está? Porque, na verdade, muita da ansiedade que a gente tem, muitas das preocupações que a gente tem, vem de um desses dois fatos. Um é a gente tentar controlar o que, na verdade, não está no nosso controle, ou a gente não assumir responsabilidade pelas coisas que estão no nosso controle. Então, se você está desse lado e você tenta controlar o que não está no seu controle, você não tem como evitar ficar ansioso. Tente lembrar alguns momentos que você esteve ansioso, ansiosa, e veja se não tem alguma relação com você tentando controlar uma coisa que, na verdade, você não pode controlar. As ações de alguém, o resultado de alguma coisa. Então você vai ver que normalmente vai estar nessa área. Então isso é uma área que normalmente cria muita preocupação, cria ansiedade. A outra área, quando a gente não assume responsabilidade pelo que está no nosso controle, nessa área as pessoas normalmente se colocam como vítima. Nessa área onde você ouve pessoas dizendo coisas do tipo: eu sou muito azarado, o universo conspira contra mim, todo mundo está contra mim, tudo acontece comigo e eu não posso fazer nada. Essa é a área que normalmente essas pessoas se encontram. Então,
Se você consegue, primeiro, identificar o que é que está no seu controle e depois colocar a sua energia no que é que está no seu controle, você vai diminuir muito o seu nível de ansiedade e essa sensação de impotência que normalmente se sente quando você está nessa posição de vítima. Agora vamos dar uma olhada na teoria do Covey. O Covey, na verdade, no livro dele, ele explica essa diferença entre uma área de preocupação e a área de influência, que é muito similar à dicotomia de controle. Mas ele tem uma abordagem, uma explicação um pouco diferente. Porque para ele dividiu tudo que está na nossa vida entre coisas que a gente se preocupa, ou que na verdade, que de alguma forma eu tenho interesse em saber, e aí fora dessa área está coisas que eu não quero saber. E aí dentro dessa área que são do meu interesse, que são da minha preocupação, existe uma área de influência. Então essa área de influência são coisas que eu posso causar algum impacto pelo que eu faço. Eu já vi algumas pessoas até propondo colocar uma nova área dentro da área de influência, que é a área de controle. E aí você diferenciaria dentro da área de controle, são coisas que você consegue impactar diretamente, fora da área de controle são coisas que você impacta indiretamente, ou seja, você só influencia. Então, daí você já vê que está muito parecido com a dicotomia de controle dos estoicos. Por exemplo, vamos dizer que você vai para uma entrevista de emprego. Essa entrevista de emprego com certeza está na sua área de interesse, na sua área de preocupação. Dentro da sua área de preocupação, ela também está na sua área de influência. Afinal de contas, quanto melhor você se preparar, mais chance dessa entrevista dar certo. Então, isso está na área de influência e o que ele argumenta é que quanto mais energia você investe na sua área de influência, maior, ou seja, a sua área de influência cresce. Porque você vai aprender, porque você vai conhecer mais gente, então você cresce a sua área de influência. Agora eu vou explicar por que eu acho a dicotomia de controle dos estoicos mais apropriada, mais efetiva. Porque vamos voltar para esse exemplo da entrevista de trabalho. Se a entrevista de trabalho está dentro da minha área de influência, de alguma forma eu vou sentir como se eu pudesse controlar o resultado. E isso vai causar ansiedade. Então, na hora que eu estou lá, antes da entrevista, eu vou pensar que tudo que eu fizer, existe uma fórmula certa do que eu fizer que vai me dar o resultado desejado, que é, vamos dizer, ser contratado. Então, essa área de influência continua me dando essa aflição, essa ansiedade, porque eu continuo achando que eu posso controlar de alguma forma o resultado. Se você vai para a dicotomia de controle, não. Tudo que eu posso controlar é quanto me preparo, se eu durmo bem, como é que eu posso conversar com alguém que tem mais experiência, para tentar me preparar o melhor que eu posso para a entrevista. Vou para a entrevista seguro que eu vou fazer o meu melhor. E depois da entrevista, eu vou só esperar o resultado e aceitar. Falando nisso, eu também fiz um vídeo sobre aceitação. Vou colocar o link aqui. Porque é também um conceito que você precisa entender. Aceitar não significa gostar do que você está aceitando, não significa concordar com o que você está aceitando, significa você reconhecer que aquilo é a realidade. E a partir do momento que você reconhece que aquilo é a realidade, você começa a estudar o que é que você pode mudar se não é uma realidade que você goste ou que você deseja. Então essa dicotomia de controle vai me tirar essa ansiedade, porque eu não espero ser contratado ou não, meu objetivo é dar o meu melhor. A partir do momento que eu dei o meu melhor, eu cumpri o meu papel. Agora eu vou esperar e ver o resultado e aceitar. Então, em resumo, a intenção é, você nunca precisa se preocupar. Ou você faz alguma coisa a respeito, ou você não pode fazer nada a respeito. E aí você só aceita. Essa é a dicotomia de controle em uma simples ideia. Eu espero que isso ajude e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!